gastrite é uma condição que envolve a inflamação da mucosa do revestimento interno do estômago. Essa inflamação pode ser aguda, durando apenas por um curto período de tempo, ou crônica, persistindo por um longo período. Pode afetar pessoas de todas as idades e é um problema de saúde comum em todo o mundo. Os sintomas da gastrite podem variar, mas os mais comuns incluem dor ou desconforto na região abdominal. Mas quais as principais causas da gastrite? Quais cuidados e tratamentos são possíveis? Fique ligado e saiba mais sobre o assunto aqui, no Bendita Hora. Olha, quando eu era garotinho, rapazinho novo, eu, só de ficar nervoso, eu ia conversar numa entrevista, dependendo do que, como que era, já me dava vontade de ir no banheiro. De tanto eu passar nervoso, eu tive uma gastrite que começou com o nervoso. Isso veio persistindo durante anos na minha vida, anos. Até hoje eu tenho gastrite, até hoje, tá? Então, assim, realmente a grande pergunta é, quem é hoje nas grandes metrópoles do mundo que não tem gastrite? Ah, quem não passa nervoso? Quem não passa? Ah, quem come direitinho? Quem come direitinho? Por isso, eu já vou falar algo aqui, ó, vou ousar dizer, diante do doutor que está aqui, Maurício. Vou tentar depois falar, é Maurício Joseph Francis, é isso? Maurice Joseph Francis. Oh, como é que é? Maurice. Maurice, tá vendo, gente? Nome francês. Ele é gastro, né? Ele é gastroenterologista. É um nome bonito, né? Mas o importante é que ele é muito capaz, o doutor Maurice está aqui com a gente. Muito boa tarde, doutor. Por ter aceito aqui participar do Bendita Hora conosco, viu? Boa tarde, padre. Agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom. Doutor, a gente estava até falando aqui em termos de sorrisos, mas ele é muito necessário. A gente já pode começar do meio para o começo, ou até do fim para o começo, se for o caso, a importância de um exame que ele não é gostoso, poucas pessoas ainda fazem, mas eles são essenciais para trabalhar toda essa parte nossa digestiva e intestinal, né? Que vai diagnosticar com grande precisão, que é a endoscopia para ver o estômago e várias questões ligadas a ele, e também a colonoscopia. É isso mesmo, doutor Maurice? Isso aí. A endoscopia, tanto a endoscopia digestiva alta quanto a endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia. É a colonoscopia. Tem um caráter diagnóstico, uma possibilidade diagnóstica nas doenças, nas afecções do aparelho digestivo, tanto altas quanto baixas, mas ela tem um papel que eu acho mais importante, que é o papel preventivo para detectar pólipos ou detectar tumores que às vezes eles são obscuros, que não dão sintomas e você os diagnostica antes de eles estarem numa forma avançada. Então é muito importante termos esses exames na agenda de cada paciente, mesmo antes de você ter qualquer sintoma. Que legal. Olha aqui, gente, a importância, então, você vê que o doutor já nos ilustrou. Esses exames, eles são, digamos assim, as cabeças aí para fazer todo um diagnóstico nessa parte digestiva, ou a parte gástrica superior e a inferior, que ele explicou muito bem, que é a colonoscopia. Doutor, a grande pergunta também agora, acho que seria, agora a gente começa a discernir melhor isso aí. Por que a gastrite? Por que hoje vem aumentando tanto o número de pessoas com problemas de gastrite no nosso meio, também na parte da intestinal? Quais são os motivos principais? Realmente é o nervoso, a ansiedade e a parte de alimentação? Ou existem outros elementos que podem também estar contribuindo para isso, doutor? Bom, com o avanço hoje da medicina moderna, a gente faz mais exames e a gente diagnostica mais doenças. Antes a gente não diagnosticava tanto. A gastrite hoje ela é muito mais diagnosticada porque nós temos um acesso muito fácil à endoscopia.
Porém, a endoscopia ela está ligada diretamente ao estado emocional, nervosismo, ansiedade, você secreta muito mais ácido dentro do estômago, tanto é que existe a gastrite nervosa, que a gente aboliu esse termo porque não é um termo muito palatável. E a alimentação hoje, a gente vive de alimentos processados, a gente vive de alimentações que já chegam prontas para vocês, com condimentos, com múltiplos temperos, a gente deixou de comer os alimentos da terra e começamos a comer esses alimentos que são bastante nocivos ao estômago e acabam irritando e dando sintomas de gastrite. Agora, quem vive sem nervoso hoje, que a gente estava brincando, e sem comer alimentos fast food, alimentos processados, difícil. É quase difícil de a gente encontrar. Só se você for muito radical mesmo, você fizer uma determinação na sua vida. Mas é complicado a gente viver aqui nas grandes cidades, né? Rodeado de tudo isso, com familiares, amigos. E hoje qualquer encontro que você faz de uma reunião, uma confraternização, é difícil você não ter isso perto da gente, né, doutor? É onde a gente, de repente, quando vai perceber, você já consumiu, você ficou altas horas batendo papo e consumindo aquilo. E aquilo, de certa maneira, é nocivo realmente numa questão do nosso organismo. Porque o nosso organismo está sempre em mutação também, né, doutor? Por exemplo, a minha digestão, quando eu tinha 16 anos de idade, eu comia um prato... olha o tamanho, dá um close aqui, mineiro. Isso, olha o prato, aqui é o prato, ó. A comida era que nem assim, o pessoal fala de pedreiro. Eu, com 16, comia um prato desse e ainda estava com fome e comia outro menor. E a digestão era rápida. Porque eu era um garotão de 16 anos. Quando eu cheguei nos meus 30 anos, eu não consegui comer quase nem metade desse primeiro prato. Porque realmente o metabolismo da gente vai mudando, o organismo também, né, doutor? Acho que é importante deixar isso bem claro para o nosso povo, né? É uma evolução. Conforme nós vamos evoluindo, você vai acabando tendo mais sintomas. Outro fator importante que a gente esqueceu de falar, a gente fica muito tempo em jejum. E quanto mais tempo em jejum você fica, mais você tem um ácido corroendo o teu estômago. Correto é a gente sempre ter, de vez em quando, comendo alguma coisinha. Sempre ter alguma coisa pro ácido digerir, ao invés de digerir a parede, irritar a parede do seu estômago. Então, assim, todo mundo aqui vai começar a trazer uma lancheira e vai beliscar produtos naturais, entendeu, mineiro? Você que é um guloso que está aí. Doutor, nós temos aqui um VT... que eu acho que ele vem bem de encontro com essa conversa nossa aqui. Quer ver? Solta o VT aí pra gente dar uma olhadinha. A gastrite é um processo inflamatório da mucosa gástrica, que é o tecido que reveste o estômago. A condição pode ser desde superficial, mais leve, até uma gastrite mais profunda, com feridas, o que chamamos de gastrite erosiva. As principais causas de gastrite nervosa são estresse e ansiedade, mas na sua forma mais ampla ela é multifatorial. Os sintomas mais comuns incluem estufamento, má digestão, dor no estômago e a sensação de queimação. Para saber o estágio da gastrite, há necessidade da análise dos sinais clínicos em conjunto com os relatos do paciente sobre os sintomas. Além disso, o exame de imagem da endoscopia auxilia para um diagnóstico mais certeiro. Quando procurar um médico para tratar a gastrite nervosa? Como é feito o tratamento? Saiba mais agora no Bendita Hora. Aí, essas são as causas que o doutor já nos relatou aqui. Doutor Morris, né? É isso mesmo, doutor? Isso aí, tá certo. Morris. Doutor, as causas a gente já entendeu, né? Até pelos nossos hábitos que a gente tem no dia a dia. Agora, assim, acho que é uma pergunta importante. Esse diagnóstico para fazer uma verificação, em que grau está o meu estômago, se eu tenho uma gastrite ou não tenho, se eu tenho uma úlcera ou não, ou seja lá como que é, na parte tanto do estômago quanto da parte do intestino também, é feito por imagens. O senhor mesmo falou da endoscopia, que é um exame que é feito, mas aqui acho que é legal entender. A endoscopia, normalmente ela necessita de um sedativo. A pessoa que vai fazer esse exame para fazer a parte do estômago, porque ela vai ser introduzido nela via oral, é isso? Oral. Como é? O senhor pode até explicar isso melhor. Algo que tem uma câmera que vai verificar e, se possível, já tem até uma tesourinha na ponta. É isso mesmo, doutor? É isso. Esse método diagnóstico é através de um fibroscópio. É um tubo flexível, onde tem uma câmera na ponta e uma luz, onde é introduzido pela cavidade oral
e a gente consegue verificar e tirar fotos, fazer imagens do esôfago, a transição entre o esôfago e o estômago e chegando até ao duodeno, que é a porção que vem depois do estômago. Deve ser feito com uma sedação, porque é um incômodo, é um exame invasivo, onde você passa esse tubo pela sua garganta, você tem um incômodo. Às vezes, em pacientes mais idosos, a gente até consegue fazer sem sedação, apenas com spray oral na boca. E hoje a gente tem com a tecnologia um exame que é a cápsula endoscópica. Você pode pegar uma cápsula que tem uma câmera, você engole ela e ela vai filmando todo o trato digestivo. Nossa. É um exame muito mais caro, não deve ser pedido para qualquer tipo de paciente, mas existe essa possibilidade. Tem a eficácia igual ao... Mesma coisa. A mesma coisa de você introduzir esse... Mesma coisa. No futuro próximo pode ser que a gente, todo mundo esteja engolindo uma cápsula. Perfeito. Seria bem menos... Apesar de que quando a pessoa ela recebe essa... Ele dorme. Eu fiz recentemente endoscopia, eu já fiz 4 vezes endoscopia que eu me lembre, tá? Quando você tem esse sedativo, a gente não sente nada. Você não sente nada, você não lembra de nada. Parece que você fechou o olho, quando você acorda, você já está no quarto bonitinho e o médico já está falando assim, olha, senhor Marcos, está tudo certo, está tudo bem, está tudo legal, o senhor está bem. É como se tivesse acontecido, a gente não sente nada. Então não é algo que você possa ter medo de fazer, tá bom? Agora, doutor, a partir de que idade uma pessoa pode fazer endoscopia? Porque eu acho que isso aqui é importante, antes da gente mostrar um VT, que acho que vai vir uma pergunta legal aí também. Qualquer criança, desde crianças pequenas, podem ser feitas a endoscopia. Porém, quem deve ser feito a endoscopia? Quem deve? Quem deve. Isso depende muito da história do paciente, da história da criança, qual a hipótese diagnóstica que o médico chega para indicar esse tipo de exame. Pessoas jovens, a gente não costuma indicar exame abaixo de 25, a não ser que tenham sintomas que sejam sintomas que realmente precisam. Ou que fizeram uso de medicações que agridem o estômago. Anti-inflamatórios, corticoides, que aí podem criar uma úlcera gástrica. Agora, quem deve fazer o exame de rotina são pessoas a partir dos 45 anos de idade ou que tenham histórico familiar de câncer na família. Quando o senhor fala de rotina, o senhor fala de quanto tempo em tempo? Porque ela é um exame que pode ser feito na rotina, quem passou dos 45, de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano. Como isso? Quando o senhor fala rotina, porque eu já ouvi falar, doutor, assim, eu já ouvi falar que ela poderia ser de 2 em 2 anos para quem precisa fazer sempre a rotina. É isso mesmo ou pode ser feito em menos de 2 anos? A gente costuma indicar de 2 em 2 anos e a colonoscopia, se não tiver nada, de 5 em 5 anos. E a colonoscopia pode, até quem passou dos 45? Até quem passou dos 40, de 5 em 5 anos. Desde que não tenha nada. Não tenha nada. Se tiver pólipos, aí tem que ser anual ou cada 2 anos, depende muito do acompanhamento. Entendi, tá bom. Doutor, nós temos um VT que eu acho que também vem abraçar um pouco esse assunto que a gente está fazendo, que é uma pergunta, parece. Dá uma olhadinha. Tenho gastrite e farei uma endoscopia, mas estou com medo desse exame. É arriscado? Doutor, nós já nos atrevemos, houve um atrevimento meu de falar que eu fiz e eu não senti nenhum tipo de perigo, mas eu quero que o senhor fale, o senhor que é médico, explica para o nosso povo aí. Bom, o exame é um exame relativamente simples, desde que seja realizado por um profissional adequado, que exista a sedação necessária para o paciente e que a clínica ou o hospital tenha os aparatos para uma emergência, uma urgência que surgir. Os pacientes que tenham comorbidades clínicas, cardíacas, pulmonares, qualquer tipo de doenças crônicas, eles devem ser avaliados por um clínico antes para ver se pode ser realizada esse exame. Porém, isso deve ser indicado por um médico. O médico precisa ver o paciente antes, avaliá-lo e aí sim indicar o exame. Lembrando também, né, doutor, que eu fiz recentemente, eu lembro que tem muitas pessoas atuando no momento que a gente está sendo preparado. Então, assim, tem alguém que já está vendo a sua pressão, tem gente que está analisando o seu batimento cardíaco. Quer dizer, o tempo todo você está muito ligado com a medicina.
Então, eu creio que o risco, né, a não ser como o doutor explicou, ele é muito pequeno de dar alguma complicação. É muito seguro isso. É muito seguro. A colonoscopia já precisa de algo um pouquinho a mais, que é uma parte de um preparo que precisa ser feito. Doutor, nós estávamos fazendo aqui uma pergunta, a questão também da colonoscopia, que eu acho que quem puder fazer, né, o senhor vai falar como e quando isso. A colonoscopia, ela também é fundamental que seja feita, porque a endoscopia, ela é mais na área que ocupa a parte do quê? Do estômago, né? Do esôfago, estômago e do duodeno. E do duodeno. Que a gente chama de trato digestivo alto. Isso. Já no caso da colonoscopia, já é um outro setor onde a endoscopia não entra. Mas aí é feito já, é também algo que tem que ser invasivo, no caso, né? É uma introdução. E que a pessoa também precisa ser sedada, é? Precisa ser sedada a colonoscopia também. E este exame ele é realizado pela parte baixa, que a gente chama de trato digestivo baixo, e o incômodo talvez desse exame, porque ele não dói, você não sente nada, é o preparo intestinal que a gente precisa limpar o intestino das fezes. Chato, a palavra é chato. É chato porque ninguém gosta de ficar com diarreia. Não. E aí você precisa fazer esse preparo rápido, dentro de 12 horas, 24 horas, não comer nada, você ficar com uma dieta mais líquida. Então tudo isso traz um incômodo, cólica, gases, dor, mas é um exame preventivo para o diagnóstico de câncer coloretal. E Teve muito um aumento nos últimos tempos, né, doutor? Teve um aumento no diagnóstico. No diagnóstico. A gente diagnosticou mais. E houveram casos na mídia recentemente de pessoas famosas que vieram a óbito devido ao câncer de cólon. Inúmeras pessoas famosas, e aí houve um comentário a mais, né, sobre o câncer de coloretal. Mas todo mundo precisa fazer um exame preventivo, como se a gente faz exame cardíaco, como a gente faz exame neurológico, é um exame preventivo. Esse também é a mesma coisa em relação à idade, aquelas coisas todas. Ele é um exame que talvez ele seja um pouco mais invasivo que a endoscopia. E talvez traga um pouco mais de complicações, porque esse exame pode, por vezes, dar alguma perfuração do intestino. Então tem que ser muito bem indicado e realizado em locais adequados. Mas não fica com medo não. Doutor, agora nós vamos virar a chavinha, mas ainda dentro desse mundo que é todo seu. Nós vamos ver um VT agora que vai falar um pouquinho sobre essa hérnia de hiato. Meu Deus, o que é isso? Solta aí pra gente ver. A hérnia de hiato é um distúrbio digestivo em que parte do estômago impulsiona o diafragma, causando azia, arrotos e refluxo dos ácidos estomacais. Esse problema muitas vezes causa desconforto às pessoas que têm. E sem os exames corretos, a hérnia de hiato pode não ser tratada, já que muitos confundem com um infarto ou até angina. A dúvida que fica para muitos é: como cuidar da hérnia de hiato? A alimentação pode influenciar no problema? Acompanhe o Bendita Hora e saiba mais. Meu Deus do céu, será que eu tenho esse troço aí? Eu não sei não, hein? Eu tô preocupado agora. Doutor, esse falou de arroto, Quem é que já não arrotou, né, meu? Sei lá. Você come alguma coisa, a gente tem o hábito de ficar toda hora, né, tendo um certo refluxo. Explica melhor para nós, assim, essa hérnia de hiato, o que ela é, o que ela provoca e como a gente pode diagnosticar isso aí, doutor? Os sintomas de gastrite, hérnia de hiato, que é a doença do refluxo gastroesofágico, e a síndrome do intestino irritável, são sintomas que eles são praticamente iguais em alguns pacientes. Se parecem muito. Se confundem e de vez em quando a pessoa pode ter os três ou a pessoa pode ter um dos três. Olha só. Mas falando especificamente da hérnia de hiato, o que é a hérnia de hiato? A hérnia de hiato, existe a transição entre o tórax e o abdômen. E existe o hiato, que é por onde passa o esôfago. O estômago tem que ficar dentro do abdômen. Quando a pessoa, por fatores genéticos, ou a pessoa engorda, ou fator cirúrgico, ou fator traumático, o estômago sobe para cima no tórax, a transição fica dentro do tórax. E aí a pessoa favorece ao refluxo. O refluxo o que é?
o regurgitamento do alimento ou da secreção ácida para o esôfago. Muitas das vezes só sente aqui no epigastro e de vez em quando chega até a garganta e causa vômito, regurgitação de algum alimento. Sim. Essa patologia, ela dá mais uma queimação e uma dor no peito. A gastrite de vez em quando é outro sintoma, mas são duas doenças que andam juntas e confunde muito o diagnóstico. Porém, às vezes ela dá essa sensação de dor no peito, muitas pessoas elas também podem associar como algum problema no coração. Sim, é um diagnóstico diferencial. Muitas pessoas chegam no pronto-socorro com uma dor aguda no tórax, que você vê, não é um infarto, é uma doença do refluxo. E como é que faz o diagnóstico quando uma pessoa, por exemplo, eu quero saber se eu estou com esse problema e para saber o grau também dela, porque ela deve ter alguns graus de gravidade, né, doutor? É o mesmo exame, endoscopia digestiva alta. Também a gente tem um exame contrastado, que é um raio-x que você toma o contraste para a gente ver se existe a hérnia. Na endoscopia a gente consegue ver o tamanho da hérnia, saber qual o grau dela, e a hérnia de hiato, diferente da gastrite, ela pode chegar até uma indicação cirúrgica para que você corrija e coloque o estômago na posição adequada e o paciente não tenha mais sintomas. Perfeito. Bom, nesse caso, eu acho que tudo aquilo que se sai fora daquilo que é a sua normalidade, qual é a gravidade disso, doutor? Claro que tudo que você não cuida pode se tornar bem complicado amanhã, né? Mas qual é a gravidade? Pessoa que fala, eu tenho hérnia de hiato, eu tenho que ficar desesperado, tem tratamento para isso? Tem, O senhor falou da correção aí, né? A gente tem o tratamento da gastrite, quanto a gente tem o tratamento da doença do refluxo. O importante é que a doença do refluxo pode causar sequelas graves. Quando a exposição do esôfago fica pelo ácido gástrico, esse ácido gástrico ele transforma as células do esôfago e isso dá uma ferida que a gente chama de esofagite erosiva, e com a exposição a longo prazo, essa esofagite erosiva pode se transformar em câncer. Rapaz. Então você pode ter um câncer de esôfago quando essa esofagite não é tratada com medicamento ou com cirurgia. Obviamente em casos de exposições mais longas, esofagites mais crônicas e que não foram tratadas. Perfeito. Tá vendo, gente? Então vocês já entenderam aí, né? Essa hérnia de hiato aí que tem que ser analisado, tem que ver tudo direitinho. E tudo isso também tem a ver muito com a parte de alimentação mesmo, né? Também, né, doutor? Sim, sem dúvida. Bem claro que dependendo do que você come, como come, na idade que você tem, a maneira como você está comendo e o que você está comendo, é um dos ingredientes de grande acidente para ter essa hérnia de disco aí, né, doutor? Hérnia de hiato. Hiato, desculpa. E a doença do refluxo, aí a gente tem muitas orientações que devem ser seguidas. Não comer e deitar, não tomar líquidos com as refeições. Isso muita gente tem que aprender. Peraí, mineiro, você tem uma mania de comer, toda hora que você come, você bota balde de água pra dentro. Você precisa parar com isso aí, cara. Você pode ter uma hérnia de hiato dentro de você. Aliás, você não sei nem que hiato que você tem aí, esse estômago teu gigante aí. Cuidado. Tem refluxo, não pode. Se tem refluxo, não pode. Você tem que parar, ficar 1 hora sem tomar líquido, doutor. O ideal seria isso. 2 horas. Segura aí, cara, parece um camelo. Doutor, nós temos um VT que agora também acho que vai dar uma ilustrada para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Dá uma olhadinha. A hérnia de hiato é uma condição em que parte do estômago se desloca para o tórax através de uma abertura no diafragma. Isso pode causar sintomas como azia, dificuldade para engolir, regurgitação e também dor no peito. A maioria das pessoas com a hérnia de hiato não precisa de cirurgia, mas em alguns casos a operação pode ser indicada. Os critérios para decidir quando operar incluem o tamanho da hérnia, a gravidade dos sintomas, a presença de complicações como a esofagite, úlcera ou também o sangramento e o risco de torção ou estrangulamento da hérnia. A cirurgia consiste em reduzir a hérnia e reforçar o esfíncter esofágico inferior, que é o músculo que impede o refluxo do ácido estomacal. Aí, gente, tá vendo? É aquilo que o doutor já estava explicando para nós aí, né? Explicou muito bem. Aliás, o doutor aqui está dando uma aula aqui sobre esse aparelho digestivo nosso e também a parte também do intestino, né?
Ô, doutor, então a gente percebe então a importância de estar sempre fazendo, acho que primeira coisa, né? De novo a gente entra num assunto já antigo e real. A qualidade de se alimentar, eu sei que é difícil, a gente tem uma vida agitada na sociedade onde tudo é artificial hoje. Como a gente falou, qualquer festinha que o senhor chama, qualquer reunião, eles vão colocar sempre aquelas coisas muito parecidas, né? E a gente come mesmo, até por camaradagem. A gente tá aqui, ô doutor, come aqui, eu preparei pro senhor, você vai, bom, deixa eu comer. Então, acaba criando um hábito. Então, tudo tem a ver com uma boa alimentação, dormir bem, não é? Essas questões todas, uma vida sadia e bons exames. Tem que fazer, nós temos que aprender a fazer exames. Acho que nós temos que nos reeducar, principalmente nós homens, nos reeducar a entrar nessa questão de fazer mais exames que são necessários para a nossa vida, né, doutor? Deixa eu só pegar esse gancho da alimentação que você falou no início. Hoje nós não sentamos na mesa e fazemos a refeição com a família. Não. Nem temos o tempo de mesa, que é o tempo que você tem. Seria o necessário. 30 minutos, 45 minutos. Muitas das vezes a gente come rápido numa reunião ou olhando a televisão, não faz a mastigação adequada, engole muito ar junto com a alimentação. Então isso também tem muito a ver com a gastrite, com a doença do refluxo. Bom. Quantas vezes você mastiga um alimento quando você põe na boca? Doutor, eu realmente, meu pai, a gente brincava com meu pai às vezes, ele fala, você tem que mastigar 33 vezes. Eu falo, pô, pai, eu mastigo 2, 3, na terceira eu já estou engolindo. Foi por isso que você tem esse estômago de camelo, ele falava para mim. Mas a gente precisa mastigar 30 vezes. 30 vezes? Quem consegue mastigar 30 vezes? Mas aí não fica uma coisa muito... Para o alimento já chegar digerido. A digestão começa na boca, né? Você também, ao mesmo tempo, você trabalha o cérebro com isso, né, doutor? Sim, você trabalha o cérebro pro hormônio... menos. Porque você já começa a mandar uma mensagem pro hormônio da saciedade no seu cérebro. Olha que interessante. Peraí um pouquinho. Mineiro, você está precisando mastigar 50 vezes. Porque você tem que estimular o seu cérebro a falar que você não precisa comer tanto assim. Tá bom? Já aprendeu essa, né? Pronto, eu gostei dessa que o doutor falou, hein? Tem uma pergunta aí, doutor, essa aí é boa, é pra gente entender agora pro senhor aí no GC. Vamos ver a pergunta aí, ó. Vamos ver, dá pra enxergar aí? Deixa eu ver se eu tô enxergando. Aumenta o GC pra gente ver aí, ó, pro doutor enxergar. Tá? Senão eu vou ter que levantar pra ler com binóculo. Vamos ver aí. Não tá... Você consegue enxergar aí? Senão você faz a pergunta pra nós. Vai lá, qual que é a pergunta, querida? Faz aí. Boa tarde, padre. Boa tarde, doutor. Tenho hérnia de hiato e esofagite. Estou tomando Iniloc. Mesmo tomando esse remédio, a cirurgia ainda é necessária? E aí, doutor? Ela já toma o Iniloc, que é o nome comercial de um remédio que a gente chama de inibidor de bomba de prótons, que ele diminui a secreção ácida do estômago. Certo. Diminuindo a secreção ácida do estômago, melhora em muitos sintomas. O tratamento inicial da doença do refluxo, da hérnia de hiato, é começar a tomar esse tipo de medicação. Porém, precisa individualizar o tratamento dela, ver o grau da esofagite, ver o tamanho da hérnia que ela tem, ver o peso, se ela é obesa, não é obesa, ou se é obeso, não é obeso, desculpa, eu não sei quem que é. E também saber da sintomatologia. Melhorou com o remédio, não melhorou com o remédio. Perfeito. Então, tudo isso tem que ser estudado caso a caso e, de vez em quando, fazer alguns exames mais específicos, que de vez em quando a gente tem um exame que é uma sondinha que fica no nariz durante 24 horas com um aparelho estilo um Holter, que dosa a quantidade de ácido que sai do estômago e vai para o esôfago. Nossa. Isso vai para o score dentro do computador e a gente avalia para ver se esse score ele é muito grave, não é grave. A gente tem também um exame de manometria que estuda a pressão do esôfago para saber se o esôfago ele é frouxo, não é frouxo, esse esfíncter inferior do esôfago. Então é um conjunto de dados que precisa ser avaliado em cada paciente e aí sim definir se tem indicação cirúrgica ou não. Muito bem. Olha só, gente, que bacana, hein, doutor? Colocando para todos nós aqui uma verdadeira aula sobre a necessidade da gente se alimentar bem, da gente saber mastigar bem, da gente poder ter uma qualidade melhor de vida e fazer os exames como a endoscopia, colonoscopia e a questão da hérnia,
como é que chama? A hérnia de hiato, o quanto é importante você também, através da endoscopia, poder fazer um exame bem feitinho para cuidar de tudo isso. Tem cura? Tem, se você fazer uma prévia disso, tá? Tudo que você deixa passar muito tempo, aí pode ser perigoso e até fatal. Doutor, eu amei a sua participação aqui no nosso programa. Espero, com o nosso bom Deus, que o senhor volte aqui uma próxima vez. Muito obrigado. Falarmos sobre outros assuntos. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, viu? Amém. Muito bom. Gente, olha que programão, hein? Olha, doutor veio dar uma aula pra gente aqui. E eu te espero esse final de semana também na minha paróquia, missa às 10 horas. E estamos juntos lá, hein? Que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.